Começa agora. Resgate com Márcia Sleimer. Estamos de volta diante da palavra e eu quero abrir a Bíblia com você num texto de Lucas 24, versículos de 1 a 12. Diz assim a Bíblia: No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isto aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Que texto preciosíssimo esse, de uma realidade, de uma verdade que aconteceu e que deixou todo mundo perplexo, sem norte, sem direção. A crucificação de Jesus naquela sexta-feira era como se de fato aquele momento tivesse diluído, tivesse sugado toda a fé, toda a esperança de que o Senhor fosse de fato o Salvador. Porque diante da morte, a morte tinha triunfado, a morte venceu. Jesus dizia Deus, Jesus que fazia milagres, de repente agora estava lá morto. E toda a esperança do coração, toda a certeza inabalável em Deus tinha sido concluída e concluída de uma forma trágica com a perda, com a morte, com o fim. Era o fim. E aí esse texto que nós lemos agora fala exatamente do que houve no domingo pela manhã. E elas então prepararam perfumes e quando chegaram lá viram que estava tudo vazio. E aí é óbvio que a primeira pergunta é: roubaram? A primeira pergunta é: sumiu, desapareceu? O que fizeram com o corpo? Até que se encontraram com 2 anjos que disseram: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. E elas voltam desesperadas e contam para outros homens e disseram: olha, nós olhamos, nós vimos, para os discípulos, para os apóstolos, e eles disseram: essas mulheres estão loucas, né? Não viram coisa nenhuma. É a dor que está fazendo elas enxergarem o que não é para enxergar. É o sentimento de desespero que está fazendo elas verem o que não é para ver. E aí Pedro sai correndo, vai até o túmulo, se abaixa para ver e viu somente os lençóis de linho. E eu quero falar um pouquinho exatamente sobre esse olhar. Esse nosso olhar, ele pode ser circunstancial, humano, ou ele pode ser eterno, pautado em Deus. O olhar que o Senhor nos dá para as coisas espirituais. Existe sempre a verdade humana e a verdade eterna. Para qual dessas verdades você está olhando? Até o domingo pela manhã, os discípulos, aqueles que amavam a Jesus, estavam olhando para uma única situação: a morte de Jesus. Acabou. Foi o fim, nos enganamos, pensávamos que fosse, mas não era. Andamos com ele, vimos algumas coisas, mas não foi o bastante. Nos iludimos mais uma vez. E apenas quando o anjo faz elas se lembrarem: olha, lembra o que ele disse? Que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue aos pecadores para ser crucificado, para ressuscitar ao 3º dia. E a Bíblia diz: então se lembraram das suas palavras. Então fez sentido. Então reconectaram aquele olhar que era um olhar de esperança, de certeza, de quem tinha andado com Deus, de quem tinha ouvido Jesus, de quem tinha visto as manifestações da sua glória e do seu poder. E aí elas deixam aquele olhar de olhar o aqui e agora, de olhar a situação conforme aquilo que eu vejo com os meus olhos humanos. Naquele momento elas olharam e contemplaram algo por trás. E contemplaram algo muito maior. E contemplaram aquilo que humanamente ninguém pode acessar. E é exatamente assim que acontece na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Uma coisa que a gente precisa aprender é que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.
E aquilo que a gente vive que é humano é muito forte. É muito forte porque o estômago dói de fome, porque o corpo fica cansado, porque existem as dores de tanto esforço, porque existe a necessidade do corpo que grita o tempo todo, por suprimento, por cuidado. E fora tudo isso, nós temos também as necessidades daqueles que estão à nossa volta, necessidades emocionais, necessidades físicas e também necessidades espirituais, como se essas fossem menos importantes. Então nós ficamos nessa nossa caminhada com Deus, naquele jogo de olhar por vista ou olhar para aquilo que eu não posso apalpar, que eu não posso ver materializado na minha frente, mas que eu preciso crer. Essa é a grande questão da nossa caminhada com Deus, e isso se chama fé. É por isso que em Hebreus 11:1 está escrito: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Numa outra versão está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Tem muitas pessoas que andam a sua vida cristã querendo ver, e ver na dimensão humana. Quando o Senhor está dizendo: olha, vocês andam não por aquilo que vocês olham, mas por aquilo que vocês contemplam, por aquilo que vocês sabem, por aquilo que o meu Espírito tem dito a vocês, por aquilo que a minha palavra tem revelado a vocês, por aquilo que está registrado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que vocês vão viver, é isso que vai pautar a história de vocês, porque essa Bíblia que está aberta diante de nós é a palavra mais atualizada, mais recente, mais verdadeira do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. É por essa palavra que somos guiados. É por aquilo que o Espírito Santo de Deus nos garante. É por aquilo que está escrito, que tem se cumprido e se cumprirá até o fim. Porque tudo pode passar, mas as tuas palavras não passarão. E nessa nossa caminhada com Deus precisamos decidir se olharemos para o que eu vejo, para o que eu sinto, para o meu hoje, para as minhas necessidades, para aquilo que eu vejo e falo não tem esperança para isso, ou se eu olharei com a visão de filho de Deus, com a visão de alguém que é cuidado e que é amparado pelo Altíssimo. Salmo 119:15 está escrito assim: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Decida onde o teu coração vai se apoiar. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Não importa o que esteja degringolado, eu olharei para aquilo que o Senhor diz para mim. Não importa que eu olhe para as circunstâncias e veja as coisas desajustadas, desarrumadas, fora do lugar, eu olharei para aquilo que o Senhor tem dito para mim. Eu olharei para a sua palavra, eu meditarei nos teus caminhos, eu olharei para a Bíblia, eu me voltarei para ela. Eu guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, importa aonde os meus olhos estão. E os meus olhos precisam estar no Senhor. Precisamos aprender a crer naquilo que os nossos olhos não podem ver, mas naquilo que o Santo Espírito nos diz. Precisamos receber o dom de poder fechar os olhos. Que coisa tremenda. E fechar os olhos não é fingir que não existe, não é fingir que não está lá, não é ignorar, não é se recusar a enfrentar as situações da vida, não é nada disso. Mas no meio da tempestade, no meio das circunstâncias adversas, de momentos onde parece que tudo está mentindo contra aquilo que Deus disse, parece que as circunstâncias estão dizendo: olha, Deus não falou, Deus não vai fazer, Deus não é com você coisa nenhuma, Deus te desamparou. Eu posso fechar os meus olhos para a incredulidade, para o mundo, e quando eu fecho os meus olhos, eu posso acessar o coração de Deus. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, eu não entendo os teus caminhos. Senhor, eu não sei o que é que o Senhor está gerando. Senhor, eu olho e não vejo saída. Senhor, meu coração geme, meu coração sofre, meu coração se angustia. Mas eu decido olhar e confiar na tua palavra que diz que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Na tua palavra que diz que o Senhor pega na minha mão direita e me sustenta. Na tua palavra que diz que aquele que em ti confia não será desamparado, não será destruído, não será esquecido. Na tua palavra que diz que o Senhor é a minha porção, é a minha herança. Na tua palavra que diz que os teus olhos estão sobre os justos. Na tua palavra que diz que o Senhor é amparo, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que eu fecho os meus olhos, me desconecto com a realidade
não fingindo que ela não existe, mas pegando toda essa realidade que os meus olhos veem, que meu coração se entristece, que eu olho e falo não tem saída, depositando diante do Senhor. Quando eu fecho os meus olhos, quando eu acesso o coração de Deus, quando eu choro na sua presença e quando eu digo, Senhor, eu decido confiar. Pedro, as mulheres, os demais discípulos, eles passaram pelo momento de olhar e ver o fim, a morte da esperança, o aniquilamento de qualquer boa nova na crucificação de Jesus. O sábado foi o sábado mais terrível, medonho da história da humanidade, aquele sábado depois da crucificação de Jesus. Era o pesadelo apalpável, as trevas reinando, o inferno em festa. Mas no domingo aquilo que foi dito se cumpriu. Mas no domingo aqueles que decidiram olhar para o autor e consumador da nossa fé tiveram vitória. Mas no domingo a história foi mudada, mas no domingo o milagre aconteceu, mas no domingo aquele que vive e reina para sempre se ergueu sobre a terra e nas suas mãos tinham as chaves da morte e da vitória. Se ergueu aquele que é digno de abrir o livro, se ergueu aquele em quem se concentra a história, aquele que escreveu o final da história, aquele que é vencedor para sempre, aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que seu nome é sobre todo nome e toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. É por isso, meu irmão, minha querida irmã, decida para onde você vai olhar. Você pode simplesmente fechar os seus olhos e dizer: eu vou acessar o coração do Pai. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou me plugar naquilo que o Senhor disse para mim. Porque lá em Hebreus 12, 1 e 2 está escrito assim: nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Aleluia! Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Eu não sei o que é que você vê quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, quando você olha para o que está acontecendo com o Brasil. Eu não sei o que é que você vê. E talvez o que você veja pese no seu coração, entristeça a sua alma. O que é que você vê quando você vê a despensa da sua casa, quando você vê a rebeldia dos filhos? Eu não sei o que é que você vê, mas a palavra do Senhor hoje para mim e para você: feche os seus olhos e coloque o seu olhar em mim. Feche os seus olhos e deposite em mim o seu olhar, olhando firmemente, fixamente para o alvo, para Ele que tem nos prometido e que não falhará e que não tardará, porque Ele é fiel, que tem dito ao seu povo: continue, marche, avance, não se canse. Continue orando, continue crendo, continue profetizando sobre a sua casa, continue, receba a força do Senhor nessa tarde, receba a esperança do Senhor no seu coração, receba a alegria do Espírito para continuar caminhando. Deposite diante dele todos os fardos e diga: Senhor, tudo isso me pesa, tudo isso é difícil para mim, mas eu decido colocar os meus olhos no Senhor. Eu quero terminar contando para você uma história linda de um menininho que estava com uma doença muito séria, uma história verdadeira, a história de Tyler. E eu vou ler para vocês. Diz assim a história: como professor e agente de saúde, trabalhei com numerosas crianças infectadas com o vírus da AIDS. As relações que desenvolvi com essas crianças foram bênçãos na minha vida. Deixe-me contar a história de Tyler. Tyler nasceu infectado com o vírus da AIDS, transmitido por sua mãe, e desde o início da vida dependeu de remédios para sobreviver. Aos 5 anos, teve um catéter inserido na cirurgia, numa veia de seu tórax, para infundir a medicação na corrente sanguínea. O catéter se conectava a uma bomba infusora que Tyler carregava numa mochila às suas costas. Às vezes, ele também precisava de oxigênio para ajudar na respiração. Tyler não estava disposto a abrir mão de um único minuto de sua infância por causa da doença mortal. Não era difícil encontrá-lo brincando e correndo no pátio do edifício, com sua mochila nas costas e arrastando o tanque de oxigênio no carrinho.
Todos nós que o conhecíamos nos maravilhávamos com sua alegria e com a energia que essa alegria lhe dava. A mãe de Tyler adorava o menino, mas frequentemente reclamava da agitação do filho, dizendo que ele era tão insubordinado que ela precisaria vesti-lo de vermelho para localizá-lo rapidamente entre as crianças que brincavam no pátio. A doença terrível finalmente venceu o pequeno dínamo que era Tyler. Ele e a mãe ficaram mal e foram hospitalizados. Quando ficou claro que o fim dele se aproximava, sua mãe conversou com ele sobre a morte. Ela o confortou dizendo que em breve os dois estariam juntos no céu. Poucos dias antes de morrer, Tyler me chamou para perto de sua cama e murmurou: "Vou morrer logo, mas não estou com medo. Quando eu morrer, por favor, me ponha uma roupa vermelha. Mamãe prometeu me encontrar no céu. Como eu sei que vou estar brincando quando ela chegar lá, quero ter certeza de que ela poderá me achar." Simples assim. Simples assim. Nós podemos caminhar pelo aqui e agora, pela dor do momento, ou nós podemos caminhar e andar e prosseguir, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu sei o que ele me prometeu. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde vou. Eu sei que ele cumprirá cada uma das tuas promessas. Eu sei que as suas palavras não hão de passar. Eu sei que ele me levará a bom termo. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele fará por mim o que eu não posso fazer. Eu sei que tudo pode dizer que não, mas eu fecho os meus olhos e eu digo: Senhor, eu decido confiar em Ti. Feche os seus olhos, acesse o coração de Deus. Deus abençoe você. Resgate. Vamos orar? Vamos fechar os olhos e acessar o coração de Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Pai, de fecharmos os olhos e estarmos diante de Ti, de olharmos para o Senhor com os nossos olhos espirituais, de caminharmos em Tua direção, Senhor, sairmos desse contexto, daquilo que acontece, daquilo que nós vemos e experimentamos na nossa humanidade, para entrarmos em Tua presença e experimentarmos a Tua soberania, a Tua divindade, o Teu poder, as Tuas promessas, a Tua companhia, a Tua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos esse privilégio e essa condição na nossa existência. Nos ajuda, Pai, a termos fé. Nos ajuda a não colocarmos os nossos olhos, cristalizarmos o nosso olhar naquilo que nos faz perder a esperança, perder a alegria, naquilo que nos faz duvidar. Que cada vez, Senhor, que a gente olhe para o contexto, para as nossas situações, para o volume do mar, para o tamanho das tempestades, para o tamanho da onda, para o tamanho do furor do vento, nós possamos nos lembrar que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, que o Senhor tem a nossa história e a história da humanidade inteira nas Tuas mãos, que tudo está no Teu controle e podemos confiar, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não falhará, porque o Senhor cumprirá todas as promessas que nos fez. Obrigado pelo presente que é a Tua palavra, que nós podemos olhar para ela, meditar nela e alimentarmos o nosso espírito. Senhor, muito obrigada. Nos ensina esse caminho, que possamos fechar os olhos mais vezes, em mais momentos do nosso dia, para acessarmos o Teu coração. Porque quando acessamos o Teu coração, temos esperança renovada, alegria de volta, fardo leve, jugo suave, confiança, certeza de quem o Senhor é. Obrigado, Senhor. Faz isso por nós, o Teu povo, aqueles que amam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Resgate. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus que trabalha, o Deus que trabalha por aqueles que nele
Deus, aquele que espera no Senhor, aquele que coloca nele os seus olhos e a sua fé, não será desamparado, porque está escrito, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da tua fé. Não perca a tua esperança, a tua certeza que Ele fará o que lhe apraz, que Ele mudará a cada dia a nossa história e que o melhor de Deus ainda está por vir. Uma noite de paz. Deus abençoe você. Eu espero em ti, Senhor. Eu espero. Resgate. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.